Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: Não chores. Aproximou-se, tocou o caixão, e os que carregavam pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Hoje no texto sagrado, nós percebemos como que Jesus Cristo, dirigindo-se a uma cidade chamada Naim, encontra um cortejo, uma mãe que está levando para o túmulo o seu filho único. Aqui nós temos algo muito interessante, porque Jesus sente compaixão dessa mãe. E aqui essa realidade dessa mãe que está levando o seu filho único morto representa aquilo que é a nossa vida, que muitas vezes perde a esperança, perde aquilo que pode ser a nossa segurança verdadeira. Mas quando a nossa vida perde a esperança, é sinal que a nossa fé ela deixou de amadurecer. A fé é como uma semente que é lançada no solo do nosso coração e ela precisa ser cultivada para que ela possa germinar, que ela possa crescer, florescer, dar frutos de salvação na nossa vida. Por isso que aqui essa cena é a cena da nossa própria vida, porque nós precisamos refletir qual é a nossa segurança, a nossa única segurança. Aquela mulher que era viúva estava levando seu filho único para o túmulo. Isso aqui significa que aquele filho único seria a única segurança daquela mulher, aquele que deveria ser responsável para a subsistência dela. E aquela mulher estava perdendo aquele que realmente poderia ser causa de salvação para a sua vida. Aquele que poderia trabalhar, que poderia alcançar o pão de cada dia para ela. Mas veja que Jesus sente compaixão. Assim também cada um de nós. Quando nós vamos nos afastando da fé, quando nós começamos a nos afastar daquilo que é o verdadeiro caminho, e nós vamos cada vez mais aderindo a outras realidades, nós começamos a viver assim, viver como num cortejo, vivendo na tristeza, vivendo cada vez mais seguindo um caminho de morte, um caminho em direção ao túmulo, não um túmulo material, mas o túmulo espiritual, que é a morte eterna. Por isso que Jesus sempre sente compaixão da humanidade, sempre sente compaixão de cada um de nós. E Ele vem ao nosso encontro, Ele toca a nossa vida morta, para que assim nós possamos realmente levantar, para que nós possamos realmente voltar a se alegrar, porque esse que morre em nós é a fé. E Jesus, quando toca a nossa vida, Ele vai reavivando a chama da fé em nós. E nossa vida, que é a representação dessa viúva, vai retomando a alegria, a esperança de que nós temos uma segurança verdadeira, alguém que pode realmente guardar a cada um de nós, que pode guiar a cada um de nós, que pode ser causa da nossa subsistência nessa terra e também na eternidade. Aqui Jesus ressuscita o filho dessa mulher, dessa viúva. Jesus ele quer também ressuscitar a nossa fé, esse Filho único que está em nós, que é
a única causa de segurança da nossa vida, que é a fé em Cristo. E essa fé em Cristo, ela vai amadurecendo e vai se tornando esperança, vai florescendo. E dessa esperança, depois ela se torna verdadeira caridade, que é o fruto de salvação. Assim nós vemos como que Jesus Cristo sente essa compaixão, porque Ele é o fruto da vida. E a compaixão é um sinal da caridade amadurecida. Por isso que nós vemos que Jesus Cristo ele vai nos dando o seu próprio exemplo. E Ele vai conduzindo a nossa vida para um entendimento verdadeiro daquilo que deve ser a nossa experiência com Deus. Por isso que diante dessa caminhada que Jesus Cristo faz a essa cidade, e Ele sai do seu rumo para ir ao encontro daquele cortejo, Ele vem sempre ao nosso encontro para nos tirar desse cortejo de morte, para nos redirecionar no caminho da vida. E essa é a nossa experiência com Ele. Por isso que o texto sagrado de hoje vai nos chamar a atenção a isso, a refletir se aquele que é única segurança da nossa vida está morrendo em nós, está seguindo para o caixão. É claro, não é Cristo, mas é o dom da fé que nos aproxima e nos une a Cristo. E assim, nessa reflexão, possamos cada vez mais olhar para a nossa vida e refletir em quem nós colocamos a nossa segurança. Nas coisas do mundo, que vão nos trazer sempre infelicidades, tristezas, que vão sempre nos trazer um vazio, a morte, ou se a nossa segurança está em Cristo, aquele que nos traz a vida, aquele que renova a nossa caminhada, aquele que devolve a esperança e o verdadeiro sentido da nossa vida. Busquemos cada vez mais refletir para que nós não sejamos como essa viúva que estava levando para o túmulo, para a morte, aquele bem mais precioso que seria a causa da sua subsistência, da conservação da sua dignidade, mas que sejamos e permitamos com que Cristo toque a nossa vida, para que realmente Ele reavive a nossa fé, para que assim possamos restaurar a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, que é sim o caminho para o reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.